Olha onde eu tô hoje, ó, Casa Brasil. O palco tá quase armado. Eu tô aqui com a Jaque Falcone, ou Falquete, Falcone, ó. Eu errei, gente, eu errei. Eu vou voltar. Vai ser de gravação. Jaque Falquete, Carol Moura. A gente tá aqui na Casa Brasil porque elas estiveram em Uberlândia. A gente foi lá conferir tudo. Foi a primeira noite de compositoras. E a primeira pergunta é para essas jovens mulheres maravilhosas. Como que a música entrou pra vocês? Que são de jeitos diferentes, né? Sim. Então, eu acho até engraçado pensar, Igor, quando foi que a música entrou na minha vida. Porque a minha brincadeira, quando eu era criança, era tocar um violão com meu pai, era ouvir minha mãe tocar um piano. Então, assim, eu cresci em um meio muito musical. Eu e meu irmão fomos os primeiros artistas a trabalhar com música, mas na minha casa a brincadeira sempre foi essa. Era o presente de criança, era um microfonezinho. Eu ouvia Creedence e Djavan ao invés de Xuxa. Que legal! Então veio assim, sabe? Eu sempre tive música, assim, também. Eu lembro de meu pai colocando disco, assim, final de semana e cantando. Mas quando fui tendo as minhas próprias vontades, eu era jogadora de tênis. Uau! Olha! Profissional mesmo, Que assim. isso? Profissional. Viajava, competia, treinava todos os dias. E aí um dia eu vi uma mulher tocando violão na televisão. E eu achei muito lindo, assim, porque não é comum, né? Hoje em dia é mais comum, mas há muitos anos atrás não era tão comum assim. E eu fiquei apaixonada por uma mulher tocando violão, assim. E aí eu comecei a tocar violão através dessa gravação que eu fiz da mulher tocando violão. E comecei a minha primeira música exatamente essa música que ela tocou. E eu coloquei ela na fita lá, VHS, e ficava tentando tocar no violão. E aí comecei a tocar violão, comecei a cantar e vi que eu queria mesmo seguir na música. E aí abandonei o tênis e fui estudar música, fazer faculdade de música E aí Demais. foi. Gente, antes de a gente falar desse encontro, eu quero falar um pouco da carreira de vocês duas, né? A gente pode começar mais jovem, a mais jovem, né? Com a mais jovem, melhor. Você pode. Porque você é de Araxá, Sim, sou de aqui do Araxá. lado. Moro em São Paulo hoje. Mora em São Paulo pra explodir, pra ganhar novos caminhos, né? Como muitos artistas fazem no interior. Porque você é uma estrela de Araxá. Oh, que né? é isso? Você, assim, ganhou vários prêmios como melhor vocalista. Merecido, gente, totalmente merecido. Mas Obrigada. como é que foi essa imersão na cena independente em Araxá? Olha, Assim, eu falo que eu sou muito grata por ter vindo de Araxá, porque lá esse incentivo na cultura, assim, ele sempre foi muito forte. Então, quando eu notei que eu gostava realmente de cantar, eu queria seguir, eu fui estimulada desde a minha fase de escola, assim, Igor. E lá em Araxá, não sei se vocês conhecem, mas tem muitos eventos fomentados, assim, por lei de incentivo, tudo. Então, é um festival eu de tive- jazz famoso. tem lá. um festival de jazz, tem, por exemplo, Festa Natal, que inclusive o Ivan Barreto, que você entrevistou, cantou comigo no ano passado. Então, lá eu tive essa abertura muito grande, principalmente na minha música autoral. E aí, por exemplo, as minhas músicas tocam nas rádios de Araxá, então eu sou muito grata. Eu falo que tudo que eu conquistei até hoje, eu carrego essa gratidão e esse carinho pelas pessoas que são de Araxá e que me acompanham. E foi por isso que até que eu cheguei aí pra São Paulo, assim, até uma produção de uma música que eu fiz, a minha primeira gravadora, foi com campanha de crowdfunding, de arrecadação. Quem participou dessa legal. campanha foram os araxaenses. Então eu falo de Araxá com orgulho na boca. Eu amo muito, estou muito feliz. Bacana. Jaque, e você é daqui de pertinho também, né? Aqui, Ribeirão Preto. Sim. Conheço bem a cidade muito importante pra mim. Comecei a andar lá. Olha só. Literalmente, operei lá 2 vezes. Uhum. Então, eu quero entender como é que foi você começar a sair do esporte. Assim, papai e mamãe, gostei do violão, vou trocar raquete, vou pendurar a raquete, vou pegar o violão. Oi. Quando eu vi que era mesmo assim uma paixão de tocar, não só tocar, eu gostava de tocar pra eu cantar, né? Então eu falei, bom, eu tava naquela transição de estudar, fazer universidade. E aí eu falei pros meus pais, eu vou ficar 2 anos aí pensando.
porque eu não sei o que eu quero fazer e quero muito fazer uma coisa que faça sentido pra mim, assim. Então eu fiquei nesses 2 anos estudando música, comecei a entrar nas primeiras bandas, grupos musicais. Aí fui pra universidade fazer música mesmo, e depois que eu saí da faculdade eu falei, bom, eu quero ser mesmo cantora, assim, comecei a viajar já, e lancei meu primeiro álbum em 2016, e aí comecei mesmo a fazer shows, turnês, e fui lançando outras coisas, até em 2022 lancei meu primeiro álbum solo, autoral, e aí comecei uma outra história também da minha vida, assim. Eu acho muito interessante. Porque assim, você, Carol, você tem EPs e singles, né? Isso. Então se você tem... Só que... Agora produzindo o primeiro álbum também, finalmente. A gente vai chegar lá que tem novidades dela também, já tem muita coisa. Mas ó, eu acho muito interessante porque você gosta de personagens nas suas músicas. Sim. Sempre tem, ou é um casal, ou é um amigo, ou é... Sim. Você nunca tá sozinho, assim. Você tem alguém pra compartilhar seu sentimento. Com certeza, com certeza. Então eu quero entender assim, como que funcionam essas composições sua Olha, e da onde veio essa inspiração? é muito doido, né, pensar sobre isso, assim, porque eu não sei te dizer como que funciona, porque todas as músicas que até hoje eu lancei, todas eu compus sozinha. Hoje, agora nesse próximo trabalho que tá vindo, aí eu cheguei a fazer alguns campings, mas elas vêm de jeitos completamente diferentes, Igor. Assim, normalmente de madrugada, que vem uma inspiração grande e tudo, mas eu levo as pessoas comigo. Acho que eu sou uma pessoa que não consigo me ver desagregando, apesar de hoje estar muito incisiva na minha carreira solo, de estar sempre tentando trazer isso, mas pra mim o que faz sentido é ir agregando, sabe? Assim, mesmo que não seja só necessariamente alguém que faça parte da música, por exemplo, eu tenho alguns feats lançados, mas mesmo que no meu clipe eu convide pessoas, por exemplo, eu vou lançar um clipe semana que vem, que o elenco, eu tô falando sobre a liberdade de amar. Então eu queria todos os tipos de casais que existem, não só casais, mas todos os tipos de amores. Então, todas as pessoas do elenco, apesar de representarem bem o lugar que eu queria quando eu escrevi o roteiro, são pessoas da minha vida, sabe? Então eu faço questão que seja assim, porque eu gosto dessa essência genuína nos trabalhos. Então eu gosto de agregar. Eu gosto de pessoas. Isso é bacana. Já que você tem uma trajetória um pouco diferente. E tem muito samba antigo, chorinho, uma bossa nova, bem, assim, é bem visível, muito sentimental. E você lançou 3 álbuns, 2 em parceria, que eu acredito que você queria lançar de duplo, no primeiro momento, que é Passarinho. E você foi muito nessa raiva de relembrar tempos antigamente, grandes momentos da história da nossa música. E Crua, você meio falou assim, eu vou me jogar aqui meu sentimento puro, vou ser poética, você gosta de fazer analogias com mares, com natureza, vai na história do Brasil e volta. Então assim, eu quero entender como é que você controla esse turbilhão de emoções que é você. Sim. Eu tenho uma história com o samba, com o choro e com as músicas ibéricas, assim, mas eu acho que tudo isso foi uma grande escola, assim, pra mim, né? Para o tipo de linguagem, para o tipo de canto, para o tipo de escolha harmônica, o que eu quero, qual que é a sonoridade que eu quero, né? Essa coisa bem pautada na música brasileira. Só que no Crua, que é o meu álbum solo, eu quis falar de tudo isso, só que do meu jeito, né? Então não era mais a música do Noel Rosa interpretada por mim, mas era como eu queria falar, como eu queria usar as palavras, os acordes e as coisas. E tudo que eu falo é muito sobre o que eu tô vivendo, assim, é muito... As minhas canções são muito confessionais e existenciais. Então eu vou falar das gaivotas, das baleias, do tempo, do mar, porque é tudo sensações minhas de como eu me vejo inserida nesse mundo, né? Nesse mundo que nós somos também esses passarinhos, essas árvores, essas coisas todas, assim. Então é muito uma tentativa de me entender e entender o mundo que eu estou, assim. Todo tempo eu vou ficar nessa coisa existencial mesmo, assim. Eu gosto de... Às vezes é isso, o meu não tem tanto... Não sou tão cronista, assim, né? De ter uma personagem, coisa... Não, é bem um negócio
pra viajar, assim. Eu falo que o meu som, o meu show, ele é pra gente viajar sem sair do lugar, assim. É sempre uma viagem. Que demais. Eu acho que é muito interessante porque realmente a Carol, ela tem uma raiz e ela é bem fixada. Família, o ambiente que ela foi crescendo, que ela sai, mas ela tem um apoio. Eu saio, mas eu volto. Tem um background atrás. Sim. E a Jaque é aquela pessoa assim, eu gosto do mundo, eu quero conhecer gente nova, eu quero ver essa diversidade, literalmente, eu quero viver essa diversidade. Eu quero entender, como é que vocês controlam essas emoções que são diferentes, porque as suas preferências e as suas maneiras de ver a vida são diferentes. Então como é que vocês controlam essas emoções para poder tanto se enxergar como ser humano para produzir sua arte? Então, quando fala em emoção eu gosto, porque eu trabalho também com psicologia. E você ainda atende, né? Eu ainda atendo, E assim, pelo menos pra mim, eu me vejo muito cíclica mesmo, sabe? E principalmente morando hoje em São Paulo, eu acho que lá eu tenho a sensação de experimentar bastante essa solitude, talvez, de apesar de estar cercada de muitas pessoas, ainda assim, eu tenho um amigo chamado Gabriel Nantes, que inclusive lançou agora uma música chamada Arranha-Céu. Um beijo pro Gabrielzinho. Te amo. E a música fala sobre, eu olhei pela janela do meu quarto, tantas pessoas, tantos sonhos, sabe? E é isso, assim, lá a gente se agrega nesse sentido, todo mundo se vê nessa busca. E aí eu, Carol, às vezes penso assim, nossa, pera, eu preciso respirar, eu preciso lembrar da minha raiz, sabe? Lembrar de onde eu vim, que foi um berço de gentileza. É um lugar, qualquer lugar tem queijo, entendeu? São lugares... eu sou muito também das sensações, então essas experiências sinestésicas que a vida me proporciona fazem com que eu consiga resgatar, mesmo que eu não esteja ali na minha raiz, conseguir resgatar essa raiz para ter inspiração, porque é de lá que ela vem, pelo menos para mim por enquanto. Então acho que eu vou brincando com isso, de me experimentar sozinha, resgatar, voltar, respirar um ar, ir de novo e tentar ir cada vez encontrando um voo um pouquinho maior, mais alto, sabe? Eu gosto muito dessa coisa de encontrar pessoas novas, o tempo todo estar em lugares diferentes, porque isso que me inspira a pensar que eu sempre posso ser diferente, né? Eu posso estar numa cidade e é isso que você falou, eu chego numa cidade e tem uma pessoa lá nova que eu nunca vi, que é o meu melhor amigo durante uma semana. E na outra cidade a outra pessoa e assim vai. Eu durante 4 dias pode ser eu. Aê, você já é. Aê. E eu acho que isso que movimenta assim tudo que eu penso, porque eu adoro a coisa do encantamento. E a novidade, ela tem isso, né? Eu chego num lugar e é tudo novo, é tudo bonito, é tudo diferente. Então, essa coisa de todo momento ficar se encantando pela vida é o que me move, assim. É o que me faz percorrer quilômetros e quilômetros e achar que é tudo... você vai andar esse tanto de tempo, você tem tantas horas de viagem, mas eu não ligo. Porque esse encantar-se pelas coisas é o que me inspira e o que me movimenta, assim. Então, todo o tempo eu vou estar buscando isso, tanto emocionalmente como fisicamente. O meu corpo, ele precisa fazer isso, sabe? E aí eu pego tudo isso e vou colocando dentro das minhas canções, com as minhas metáforas e as minhas viagens, assim, tentando trazer, talvez, pra mim, essa coisa de não esquecer, de não endurecer-se, de sempre se encantar pelas coisas, né? Isso é muito bonito. Nossa, isso é lindo. Eu gosto. Inspirador. Isso é muito bonito. Não Carol, endurecer-se. nas suas músicas você fala muito de sentimentos seus. É muito íntimo. Sim. Todas as suas letras. Fala isso pro meu terapeuta, se ele estiver assistindo. Tá. Porque, juro que você falou. Qual que é o nome do seu Bruno, terapeuta? Ô, Bruno, ó, aqui, escuta aqui. Repete como que é. As músicas dessa pessoa, ela é muito emocional, ela é muito dela, assim. Tô brincando. A gente sabe que quando ela tá feliz, ela vai lá pra cima, quando ela tá um pouco mais pensativa, Reflexiva. Aí ela vai pra um calmo mais baixo. Sim. Ela vai pra um popzinho, depois ela vai pra uma outra vertente um pouco mais pesadinha. Sim. Então assim, a música tem esse lugar pra você também de relatar os seus momentos, é tipo uma terapia?
sem dúvida. Tanto que a minha dificuldade ainda é dar menos voltas. Porque quando eu uso isso, a conversa, o diálogo, pra mim é fácil circular, mas é difícil adentrar. E eu sinto que com a música eu tenho a coragem de entrar. E tanto que eu brinquei com o meu terapeuta, mas é isso, assim, eu lembro que chegou uma fase da nossa sessão que ele falava, Carol, você vai ter que ir para algum outro lugar, você precisa acessar, alguém precisa te acessar, sei lá, no seu corpo, algo para que você não precise dar tanta volta. Você pega a palavra e faz dela um grande círculo. Cadê a linha reta? E eu sinto que a música trabalha isso em mim. Porque ainda assim, tá? Eu dou muita volta nas minhas musiquinhas. Às vezes eu tô falando uma coisa e eu tô dizendo outra. Agora eu tô conseguindo ser um pouco mais intrínseca. Eu tô conseguindo chegar com mais... Mas acho que você consegue ser bem claro, assim. Você acha? Obrigada. Apesar de assim, você falar de jeitos diferentes, a sua mensagem é um pouco mais direta. É diferente da Jaque. Que ela pega umas metáforas, ela usa histórias, ela pega uma poesia e ela pega, ela transforma o sentimento dela em algo muito maior, ou de muita dor, ou de assim, pô, superei. Eu acho que é isso. Então, é isso que eu quero entender. Qual que é o lugar da música no seu íntimo, assim? Porque você parece que você, assim, eu tenho a impressão que você é uma pessoa mais literal, né? Você se fere muito. Eu acho que eu tava até pensando sobre isso hoje, que eu escrevi uma música há um mês atrás e eu tenho tocado ela nos shows. Eu gosto dos shows de serem únicos, assim, então eu sempre coloco músicas novas. E eu escrevi essa música há um mês atrás e esses dias tocando ela, eu falei, nossa, mas quando eu escrevi, eu não estava pensando nisso. Mas hoje parece que eu escrevi essa mensagem para eu ouvir um mês depois. Porque aí eu teria aquela cabeça para ouvir aquilo um mês depois. Então eu sinto para mim que as minhas canções, as coisas que eu escrevo, meus poemas, meus textos, são mensagens para mim mesma, que às vezes eu vou entender anos depois. Então é quase que uma conversa com o meu subconsciente o tempo todo. E aí eu deixo fluir, assim, você tá falando da janela aberta, de não sei o quê. Eu não sei, assim, às vezes eu nem sei. Você conversa sozinha? Eu converso sozinha. Então eu também! Mas eu acho que a criação, ela pra mim tá nesse... Eu sou uma capricorniana, né? Então pra mim as coisas assim, eu vou fazer isso, sou cheia dos planos, das planilhas, dos caderninhos, mas na criação eu sou muito fluida, assim. Eu gosto do caos, eu gosto de permitir. Mas isso aqui não é legal. Não, quem falou? Na minha música vai ser. Mas isso aqui não pode fazer. Não, na minha música pode. Então, tipo, eu acho que a criação pra mim, na minha vida, tá nesse lugar de permitir o caos e me deliciar com ele. Porque em outras áreas da minha vida eu não permito. Eu sou mais metódica, assim. Mas Interessante. Mas é engraçado, porque tipo assim, eu não sei qual música, porque eu não vou lembrar o nome, mas tem, acho que umas 2 ou 3 partes, me lembra tanto Toquinho. Me lembra tanto Toquinho. Sabe assim, eu falei, não, mas assim, me lembra muito dessa fase. Legal. Eu falei, mãe, Que demais. eu acho isso bacana. E assim, como vocês são pessoas de vivências diferentes, mas com muita sensibilidade, eu queria que você, como psicóloga artista, e a gente não vai entrar no mérito que você tocou no The Voice, que você foi no The Voice, e que você cantou como Black View. Isso eu quero um podcast que aí eu vou contar toda a sua história. Mas eu quero que vocês definam pra gente assim, o que é a vida pra você, uma psicóloga formada, artista independente na luta, que é desde pequena, que é jovem sem ideia, mas desde muito pequeno, você já percebe como é que funciona as dificuldades, como é que é você tentar trabalhar sua mente, que você conhece também como é que funciona, com o seu sonho. Eu fui, Igor? Do nada, assim? Tô brincando. Olha, eu acho que quando a gente vai viver nesse processo de endurecimento, como a Jaque disse, eu acho que é normal que a gente queira ter o controle de tudo, né? E eu acho que
a cada tentativa a vida prova que não é bem assim que a banda toca. Então, eu vejo a vida como uma eterna e constante surpresa. E eu entendo que quando a gente se entrega para o que a gente veio plantar, de fato, assim, e vivencia a nossa potência, a gente vai entendendo que o caminho se forma a partir do passo que eu dou. E que a cada um novo passo eu crio uma nova perspectiva e eu crio um novo caminho. E já que você falou sobre o desenraizado e o enraizada, o meu maior desafio é ser alguém desapegada. E a música me desconforta nesse lugar e por isso que eu sou tão apaixonada por ela, porque é o que me faz evoluir mais nessa vida. Então, eu descobri que é a música que me torna um ser humano melhor, sabe? Que eu vim pra viver, assim, a vida. Me jogar. Que bonito. Jaque, e você é uma pessoa com uma liberdade invejável, que a gente tem vezes assim, poxa, eu vou pra Europa, vou pra cidade, vou pra cidade do interior, vou pra praia, vou pra aldeia. É uma liberdade que muita gente gostaria de ter e não tem coragem de viver. E você tem essa coragem de viver. E você conhece, ou pelo menos passou por vários lugares diferentes e várias culturas diferentes. Pra você, assim, a vida é algo simples ou a gente complica? Eu acho que é simples. Eu acho que pra mim o meu grande lema e desafio todos os dias é: hoje eu vou ter o melhor dia da minha vida? Eu vou estar satisfeita hoje? Porque eu sempre penso isso assim, essa jornada que eu fiz com Crua, meu álbum, ele nasce dessa ideia de: tem um tempo perfeito pra gente fazer alguma coisa? Será que eu não posso me assumir imatura, inacabada e crua? Né? Por isso que vem o nome dele. Porque eu acho que eu tô nesse caminho, nessa busca de hoje eu tô sendo quem eu quero ser, de buscar todos os dias. Hoje eu tô vivendo a vida que eu queria viver. Então, pra mim, é essa história de não, eu não vou esperar amanhã pra viver tudo que eu quero viver, pra ver a pessoa que eu quero ver, pra fazer a viagem que eu quero fazer, pra criar a música que eu quero, pra viver tudo que eu quero viver. Então, o tempo todo eu tô tentando viver a melhor vida que eu poderia viver. Você é uma pessoa intensa ao extremo. Mas assim, eu acho que isso eu acho lindo. É maravilhoso. E pensando nessa coisa que você falou, se eu acho simples ou complexa, tem momentos que eu acho complexa, tem momentos que eu acho simples, mas eu acho que o grande lance meu, na minha busca é: hoje eu faço tudo o que eu queria fazer? Porque a gente não sabe, né? Real oficial, que eu nesses 3 anos nômade, cada hora eu tô num lugar e eu não sei se eu vou te ver daqui a pouco. Eu vou embora, eu não sei quando eu vou voltar. Então eu aprendi a me despedir de tudo que eu tenho. Eu me desfiz de tudo que eu tenho. Eu tenho uma mala que tem 14 quilos e esse violão aqui. Eu não tenho mais muitas coisas e eu me despeço das pessoas constantemente. Então eu aprendi que as coisas só estão passando. Então eu quero viver a minha melhor vida hoje, porque amanhã vão ser novos lugares, novas pessoas, tudo. Não sei mais quando eu vou ver as pessoas de novo, o que eu vou ter amanhã. Então, pra mim, eu acho que é uma urgência de viver tudo que eu quero viver, sabe? Gente, fantástico, né? Que entrevista maravilhosa. Infelizmente, a gente está chegando na parte final da entrevista. Eu trabalho a cultura, cultura, esporte, de maneira positiva, mas eu também trabalho a inclusão de uma maneira diferente, né? E eu troco o termo que me define de deficiente por singularidade, porque todo mundo é único, todo mundo é singular. Com certeza vocês têm histórias com pessoas singulares. E eu falo que a singularidade ela pode ser de comportamento, pode ser física, ela pode ser emocional, pode ser psicológica. Eu falo que eu sou gordinho, baixinho, falo muito, né? E tenho TDAH, que eu descobri ter recentemente. Então assim, eu tô totalmente fora do padrão, que bom. Quem é que tá dentro dele, né? O que é eu acho o padrão, ninguém mais. Então, eu queria que vocês compartilhassem minhas histórias com algumas pessoas singulares que vocês têm, com certeza você tem, né? Então assim, o que vocês ensinaram, o que você aprendeu, o que vocês aprenderam nessas histórias?
Eu acho que vem desse lugar que você acabou de dizer, né? É completamente fora do padrão. E olha, honestamente, pra mim, o padrão ele existe em quem inventou essa palavra. Porque quando você se disponibiliza para conhecer outra pessoa, você está conhecendo um mundo inteiro diferente do seu. Então, o que é isso, né, que a gente inventa? O que é essa normalidade que prende, que endurece? Então, é isso. Pra mim, nenhuma pessoa que eu encontro no caminho é à toa. Seja, independente da experiência que eu tenho com ela, algo daquele universo eu vou trazer pra mim, sabe? Tem encontros que são muito preciosos, né? Sim. Muito foda. É isso. Eu gosto de prestar atenção, assim, também. Teve uma coisa que aconteceu, que até uma música que eu faço no meu show, que uma vez eu tava fazendo uma turnê no sul do Brasil, e eu fiquei sabendo que tava na época de baleias, em Santa Catarina, né? E eu fiquei, assim, procurando todos os picos altos, eu ia para tentar ver as baleias e tal, até que um dia eu subi num pico muito alto, assim, e eu vi muitas baleias. E quando eu tava lá em cima, eu fiquei pensando sobre isso, assim, sobre esse acreditar em coisas impossíveis, acreditar em coisas que parecem que não existem, mas existem, acreditar em coisas que a gente não consegue explicar. Me explica como que uma baleia pesando X toneladas sai de dentro do mar e dança no ar pra gente ver ela, daquele tamanho. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre coisas que a gente não tem que explicar e que a gente tem que se encantar dessa imensidão da magia, né, do encantamento, assim. Então esse meu encontro em 2023 com as baleias mudou muito minha vida, assim. Eu falo, quando alguém me pergunta, você acredita em alguma coisa? Eu falo, eu acredito em baleia. Adorei. Eu tenho uma religião, eu acredito em baleia. Muito bom. E uma singularidade só de vocês. O que é só da Carol, o que é só da Jaque? Eu acho que a Jaque, se me permite, é o jeito que ela se nomeia quando ela vai falar no vídeo. Gente, oi, eu sou a Jaque Falquete. Eu falo, nossa, tão elegante, sabe? Não sei, eu acho que a minha talvez seja esse lugar espontâneo e genuíno que eu não tento evitar, sabe? Assim, o não saber o que dizer e deixar fluir, o, sei lá, tá no palco e dar uma risada e fazer as pessoas brincarem comigo. Acho que eu gosto de ser uma criançona às vezes, eu gosto de me divertir, sabe? Eu acho que a gente, né, vai travando essas diversões. Eu gosto de ser leve nesse sentido, sabe? Trazer a brincadeira pra dentro do que eu faço mesmo. Uma singularidade minha, sabe qual que é? Eu não consigo começar nada se não for 8h30 ou 8 horas. A hora certa ou a hora de metade. Falar assim, vou começar a trabalhar 8h14? Não. Tem que esperar 8h30. Capricorniana, né, Igor? Aí eu vou lá e espero, tomo um café, aí eu começo. Vai levantar da cama? 8h48? Jamais. 9 horas. Isso aí, ó. Entendeu? Já sei que vou marcar compromisso com a Jaque só depois das 10. Só isso aí. Depois das 10. Por exemplo, 8 horas, 7 horas, não existe no meu celular. Não tem esses números lá, entendeu? Muito bom. E pra vocês, o que é inclusão? Inclusão. Vem, chega. Não, eu acho que é que você falou, sabe, da gente lembrar que cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem as suas melhores habilidades e outras que nem tanto assim. E é isso que é o mais bonito de uma pessoa complementar com as habilidades das outras, para que a gente viva coletivamente, né? Então tem uma coisa que eu faço bem, outra que você faz bem, a outra que eu faço mal que você pode me ajudar, outra que você faz mal que eu posso te ajudar. Eu acho que é entender que a gente está aqui compartilhando esse espaço e que a gente pode cada vez mais compartilhar, dividindo as habilidades e respeitando as habilidades que cada um tem. Uma vez eu tentei entender o que era dizer eu te amo. Porque eu falei, gente, mas a gente diz tanto eu te amo e eu realmente amo, eu amo muito. Mas eu notei que eu amava quando eu disse eu te vejo. E eu acho que a inclusão vem desse lugar, eu te vejo, sabe? Você me vê, a gente se vê. Eu tenho até tatuado com os meus melhores amigos, a gente se vê, porque
é isso, né? Eu acho que a gente normalmente, para quebrar essa parede de olhar de fato para o outro, existe um caminho, né? E eu acho que quando a gente vai desbloqueando isso, vai estando presente em cada encontro, naturalmente a gente está incluindo, a gente está disposto a conhecer as potências das habilidades, os desafios de cada um, né? Porque cada um é um. Novos mundos, né? Cada pessoa é um mundo. Sim. Que se você tiver isso, né, enxergando, disponível e disposto, você pode conhecer. Falando nisso, vamos falar como que vocês se encontraram. Né? Eu não falei ainda, então a gente tem que falar, né, como vocês se encontraram. Sim. E vão fazer, e fizeram, né, a noite de compositoras. Foi através do Matheus. O Matheus me encontrou na internet e a gente se conectou. E a Carol, ele acho que já conhecia por outros artistas. E ele achou que seria legal, né, juntar nós duas. E eu acho que deu super certo. Ele acertou, viu? Ele acertou. Ele é muito sensível Foi também, uma né? grata Muito surpresa. carinhoso de buscar as coisas, de se inteirar, né? Assim como você, e pesquisar sobre as pessoas. É isso, né? Uma pessoa que gosta de contar história, ela gosta de saber sobre histórias, né? Sim. Uma pessoa que faz produção, ela gosta de se relacionar com as outras, né? Tem títulos que a gente usa para as coisas, mas no fundo, né, a gente quer dizer outra coisa. Gosta de pessoas, né? Então eu acho que foi isso, assim, né? Ele conectou a gente e deu muito certo. Deu super certo, já Foi amei. super legal. E aí a gente volta até, tipo, nesses encontros que são preciosos, assim, né? Com certeza foi muito importante. Eu já propus o Du, vamos ver se ela vai me levar agora. Vamos vir mais noites aí, vamos vir mais noites aí. E Pra Araxá você vai, tá? Você vai conhecer. Pronto, já fechou, vão ter outras noites. Com certeza. Agora, pra encerrar, gente, eu sempre abro o espaço dos meus entrevistados para eles perguntarem o que eles querem saber, assim, sobre a minha realidade, minha pessoa, porque as pessoas têm medo de perguntar para pessoas com singularidade. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Isso, tá bom? Correria. Desanima não. Desanima não. Não. A gente faz igual fez aquela hora. Vamos repetir, Ana. Repete a pergunta. Ó, a gente só vai terminar uma pergunta aqui e já vai. Relaxa. Vai lá. Que era que eles devem montar ali atrás agora. Vou ficar passando. Só para encerrar o podcast, eu sempre abro espaço para os meus entrevistados perguntarem alguma coisa da minha realidade ou da minha pessoa, porque as pessoas têm medo de perguntar para pessoas com similaridade, né? Porque, não pode, é cheio de nome tox, né? Então eu dou esse espaço para você perguntar também o que ela quiser saber, se ela tiver alguma curiosidade, se ela não tiver, tá tudo bem também. Mas eu tenho certeza que vocês têm. Cheio de nome tóxico. Porque ela fez uma carinha pra Andrea. Eu vou perguntar. Não, eu fico pensando assim, né? Guardado as suas proporções, né? Todo mundo tem alguma coisa que alguns ambientes nos excluem, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa que, sou uma mulher viajando o mundo. Muita gente, mas que não, é perigoso. Quantas vezes eu não escutei que é perigoso que eu não posso ir, né? E isso é uma coisa que fere muito a gente, né? Então eu fico pensando, né? Como é que é pra você, eu queria ir naquele lugar, mas não tem como eu entrar naquele lugar, né? Tipo, como que você lidar com tudo isso, assim, né? O que passa na sua cabeça, assim? Porque eu fico puta. Eu penso assim, acho que tem lugares. Por exemplo, a natureza é um lugar excludente, mas não é culpa da natureza e nem culpa minha. A natureza. Só que não é porque ela é excludente que eu vou achar ela feia, que eu vou achar ela. Eu vou achar que ela tá errada. Não. Tipo, Fernando de Noronha. A minha prima falou assim, Fernando de Noronha você não vai, porque lá você não anda. E assim. Mas eu continuo achando bonito por foto, por vídeo. Mas, por exemplo, todos os outros lugares que são feitos e são construídos, independente se tem acesso ou não, eu sei que eu posso entrar. Só que, por exemplo, assim, eu chego e falo assim, aqui não tem acessibilidade. Você me dá uma mão? Aí eu entro no lugar. Só que eu não cobro ninguém a obrigatoriedade de fazer aquele lugar acessível. Primeira coisa, eu não quero ser aceito, eu quero ser colhido. Sim. Então, pra mim vale muito mais uma pessoa me ajudando a subir uma escada e querendo que eu esteja com ela na escada do que a pessoa grilada comigo. Eu fiz aquela rampa ali e
que ela me encheu o saco, ela vem aqui uma vez por ano, Sim. sabe? Então assim, eu prefiro muito mais ser acolhido do que ter tudo certo. Sim. A gente tá num momento onde tudo tem que ser certinho, todo dia tem uma teoria nova, né? Todo dia Sim. tem alguma coisa nova, que descobre alguma coisa nova. E a gente tá deixando de sorrir. E eu falo que o slogan, eu tenho um slogan lá no meu podcast que eu falo. A inclusão vai muito além da superação. Tudo começa com um sorriso. Porque a gente fica preso naquela coisa. Não, superação. É um saco. Porque assim, eu vivo, eu não me supero, eu tô vivendo. Não é superação. Assim, então, eu acho que a vida é simples, realmente. O acolhimento é simples. Mas você tem que querer ser acolhido. A pessoa não é obrigada a conhecer a sua história. Mas você tem que saber contar ela. Se você contar ela com raiva, não quero. E é um direito da pessoa não querer. Agora, se você ficar rindo, que menino que é tortinho ali, é massa, né? Vou lá ficar com ele lá, que ele é divertido. Então, mas é isso, sabe? É muito mais acolhimento do que estar certo ou errado. Eu não quero estar certo ou errado. Porque a minha verdade é diferente da sua, é diferente da dela. Só que a gente tá naquele lugar de eu estou certo. Eu falo, não, eu quero estar bem. Esse que é meu foco de vida. E já que a Jaque te perguntou sobre um desafio, eu te pergunto qual que é o seu superpoder, Igor? Qual que você considera aquela sua habilidade que você fala, essa não tem pra ninguém? Assim, Eu já sei. eu acho que é saber sorrir nas dificuldades, brincar com as dificuldades. Acho que conseguir encarar a brincadeira, encarar cada situação de uma maneira leve, me ajudou muito a incluir as pessoas que não conhecem, né? Então, assim, eu acho que se for para definir uma coisa, a pessoa fala muito do sorriso, inclusive porque eu falo isso, né? Então eu brinco muito. Acho que, não sei se é um superpoder, mas é uma característica que eu tenho. Eu gosto de estar alegre e mostrar alegria nos lugares, né? Porque eu acho que a alegria acolhe. Alegria é uma forma de resistência. Com certeza. Com certeza. Mas as pessoas elas estão querendo mostrar o sofrimento como forma de superação e a alegria como forma de fraqueza. Sim. E eu acho isso um caminho muito cruel para a humanidade, porque a gente não consegue nem rir de certas coisas, porque antigamente era errado. Mas calma, vamos evoluir, vamos rir do passado. A gente tem que mudar o passado para fazer o futuro. A gente tem que mudar o presente para mudar o futuro. O passado já foi. Sim. E é isso. Sim. A gente quer mudar o passado para viver o presente, para fazer um futuro melhor. Eu não entendo. Gente, eu escrevi sobre isso. A história do mundo ela é contada por mentira. As consolidações dos padrões mundiais é tudo mentira, porque é tudo meia verdade de tudo. Sim. Só que hoje todo mundo conta meia verdade de qualquer coisa. Porque hoje a internet está aí para todo mundo. Antigamente era um pequeno grupo que tinha poder. Hoje todo mundo pensa que tem poder e acha que está certo. Por isso que tá essa confusão. Sim, Acho que é isso. com certeza. Muito bom, obrigada, viu? Foi Eu lindo que demais. agradeço. É. Gente, essas duas Foi lindo. belezuras estiveram aqui em Uberlândia. Voltem, por favor. A gente Vai volta. voltar. Volta, viu? Vai voltar. Até o próximo Simanca. Pode ser que de Casa Brasil, pode ser de outro lugar, mas sempre com essa alegria e com essa energia de vida que essas mulheres têm, gente. Então vem até o próximo Simanca. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, viu? Obrigada.